Fala, pessoal! Beleza? Saudade de vocês, gente. Que massa, pessoal. Gente, a ideia então dessa aula é fazer uma aula piloto aí, uma aula teste, ter uma interação maior com vocês aí, tá? Não aguento mais ficar em casa, já engordei acho que uns 15 quilos já. Parei de fumar. Bosta, mentira. Mas estou tentando dar uma mudada aí, gente. Fazer uma cirurgia de estômago, vou colocar mais um estômago aqui para ver se dá uma melhorada. E, gente, nós vamos dar uma relembrada. Essas aulas aqui são aula piloto para quem está entrando agora, tá, gente? O pessoal que está entrando agora, uma aula piloto para ter uma interação um pouquinho maior com vocês. Fazendo em home office agora, né? E, gente, o principal de tudo é estar com vocês aqui. Falar para vocês, sempre continuar mantendo o ritmo de estudo, gente. Lembra, enquanto os outros estão dormindo, nós estamos arrebentando de estudar. A UEM entrou em greve, não só a UEM, né, gente? O EPG também deu uma parada, vocês viram que está tudo travado. Mas continua o foco, gente. Um monte de pessoa, um monte vai desanimar agora. Agora é hora da gente pegar no tranco, gente, e dar um salto na frente, tá? Dar um sprint. A maioria do pessoal está desanimando. E não é, vocês sabem disso, é quase, né, todo mundo... Tem gente que nem entrou na sala das aulas gravadas já. Então a gente está ficando para trás, pessoal. Então nós vamos deixar isso acontecer, tá? Vamos seguir aí. Vocês estão vendo que a gente está mandando lista. Eu vou continuar mandando lista de exercícios da UEM, da UEL, tá, pessoal? O EPG, para que a gente consiga aí o foco, belezinha, tá? Vamos dar uma relembrada em eletro, gente. Eu estava com a intenção de começar a óptica, mas como essa aula piloto, a gente está meio assim, começando a gravar, ver se vai dar tudo certo. Eu vou dar uma relembrada em alguns pontos aí que nós vimos, tá? Em aula presencial, gente, a última coisa que nós vimos foi campo elétrico. Então, eu vou dar uma relembrada rapidinho em campo elétrico, daí eu vou explicar de novo energia potencial elétrica e potencial elétrico, tá, pessoal? Nessas duas aulas de hoje, a gente vai dar uma relembrada. A partir de semana que vem, se essa aula aí seguir legal, se der tudo certo, a gente, todas as aulas, todas as semanas, eu quero fazer desse jeito, tá, pessoal? Então, vamos nessa, então. Bem... A última coisa que nós vimos, pessoal, em aula presencial, foi campo elétrico, não é isso? Nós vimos então, coloquei um relembrando aqui daquele jeito maluco que eu coloco, né? Então vamos aqui para o relembrando, rapidinho. E dentro do relembrando eu vou começar com campo elétrico. O que era esse campo elétrico, gente? Esse campo elétrico era uma região ao redor das cargas, lembra? Toda carga elétrica, pessoal, que era uma propriedade da matéria, possui ao redor dessa região que nós chamávamos de campo elétrico. Nós tínhamos então que a carga elétrica, se fosse de sinal positivo, o campo elétrico era linhas radiais saindo dessa carga positiva, lembra, gente? Então nós tínhamos linhas de força. E essas linhas de força eram saindo da carga elétrica positiva. Nós tínhamos linhas de força radiais, ou seja, essas linhas nunca se cruzavam, saindo. Já se a carga elétrica, gente, fosse uma carga elétrica negativa, vou colocar ela aqui afastada, essa carga elétrica negativa, nós tínhamos essas linhas de força entrando na carga negativa. Tínhamos as linhas de força também radiais, ou seja, também não se cruzavam, porém essas linhas eram entrando nela. Gente, foi o último conceito que nós vimos então em sala, em aula presencial, foi esse campo elétrico. Esse campo elétrico, né, era pontos no espaço, que esses vetores nós representávamos sempre como linhas tangenciais às linhas de força. Então, nós temos o vetor campo elétrico. Esse vetor campo elétrico... Seja bem-vindo, galera. Esse vetor campo elétrico, então, era pontos tangenciais às linhas de força. Então, em azul, nós chamávamos linhas de força. Deixa eu escrever aqui, ó. Linhas de força. E o vetor campo elétrico era um vetor, pessoal, que era sempre tangente a essas linhas de força.
O que nós estudamos depois disso, que foi a partir das aulas gravadas, era que, pessoal, cada ponto ao redor dessa carga elétrica tem o que nós chamávamos de potencial elétrico, gente. E esse potencial elétrico era uma grandeza escalar. Só que daí eu comecei com o seguinte conceito. Antes de explicar potencial, nós falávamos sobre energia potencial. E aqui, a partir daqui que começou as aulas gravadas, gente. Então é o ponto que eu queria mais relembrar. Antes, colocando aqui a fórmula de campo elétrico, né? O campo elétrico era a razão entre a força elétrica pela carga de prova. Ou também era expresso como a constante eletrostática para o ar e para o vácuo. O valor da carga geradora, ou seja, desse Qzão aqui, porque são essas cargas que geram o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Essas cargas elétricas, então, pessoal, geram campo elétrico. E ao redor é que a gente faz analogia. Foi aqui que a gente começou a fazer as aulas gravadas, gente. E é onde eu preciso dar uma relembrada nessa aula piloto aqui, tá? Então aqui começou as aulas gravadas, gente. Energia. Potencial. Elétrica. Então, quando a gente retornar nas nossas aulas, pessoal, a avaliação parte, então, de energia potencial elétrica. Como entender essa energia, gente? Na aula gravada, eu fiz o quê? Eu fiz uma analogia com energia potencial gravitacional. Nós sabemos que a Terra... Deixa eu ir clicando aqui, pessoal, conforme dá o pessoal entrando. Nós sabemos que a energia potencial gravitacional da Terra está relacionada com a altura, gente. Como assim? Lembra que nós tínhamos a superfície da Terra, que era a nossa referência. Vou fazer uma analogia aqui, tá, gente? A nossa referência. Um corpo a uma determinada altura, então imagina um corpo aqui, a uma determinada altura, que eu vou colocar H, é dotado de uma energia. E essa energia nós chamávamos de potencial gravitacional. Massa, gravidade vezes altura. Eu vou precisar desse raciocínio de vocês aqui, gente. A cada altura, nós temos um valor de energia para esse corpo. A ideia que eu preciso de vocês é que cada altura o corpo é dotado de uma energia. Então, temos as cargas geradoras. A cada distância dessa carga, então vou colocar distância 1, distância 2, distância 3. Então, distância 1, distância 2, distância 3. A cada distância, cada ponto desse, nós temos uma energia potencial gravitacional, gente. Então, depende da distância que você está da carga-fonte, se é a distância 1, se é a distância 2, se é a distância 3, nós temos uma energia. Igual aqui, se eu estou numa altura 1, eu tenho uma energia, se eu estou numa altura 2, eu tenho outra energia, se eu estou numa altura 3, eu tenho outra energia. Essa energia, então, é o que nós definimos como energia potencial elétrica. Onde a expressão que dá ela, pessoal, energia potencial elétrica, era dada pela constante eletrostática para o ar e para o vácuo, o valor da carga geradora, o Qzão, o valor da carguinha de prova que a gente vai colocar em cada um desses pontos, dividido pela distância. Esta é a nossa expressão, então, pessoal, que dá energia potencial elétrica, gente.
A energia potencial elétrica, então, aqui na potencial gravitacional era massa, gravidade vezes altura. Já na potencial elétrica, repara que também depende da distância, pessoal. E quanto maior a distância, menor a energia. Até porque, né, gente, de grandezas inversamente proporcionais. Unidade de medida disso aqui, pessoal. Joule. Toda e qualquer unidade de medida, pessoal, de energia é o joule. Mas qual é o interesse de saber a energia potencial elétrica, então? Vamos dar ênfase nessa fórmula aqui, gente. Qual que é o intuito real de saber a energia disso daqui? O intuito é que, se aqui eu tenho uma energia no ponto 1, aqui eu tenho outra energia, aqui eu tenho outra energia, lembra que trabalho era igual a variação de energia cinética, gente? Trabalho lá na mecânica, no primeiro ano, que vocês vão rever com gaiola, trabalho vai ser variação de energia. Então, se eu tenho dois pontos, pessoal, tanto faz, 1, 2, 1, 3, 2, 3, mas eu tenho dois pontos a diferentes energias, quando a carga se deslocar de um ponto para outro, vai realizar trabalho. Vai ter corrente elétrica, pessoal. Carga elétrica em movimento vai ter a corrente elétrica. Esse é o objetivo da gente saber, então, energia potencial em cada um dos pontos. Energia potencial pode ser por mais de uma carga geradora, pessoal. Como é uma grandeza escalar, a gente vai colocar energia potencial, deixa eu apagar aqui já. Energia potencial devido a várias cargas. Então, cuidado, se é uma grandeza escalar, pode assumir valores positivos ou negativos. Então, energia potencial elétrica devido a várias cargas. Energia potencial elétrica devido a várias cargas. Várias cargas. Então, imagina que nós tenhamos várias cargas elétricas aqui, não só uma, mas várias. Uma positiva, outra negativa, outra positiva, e assim por diante, tá, pessoal? Outra negativa. Se eu postar uma carga de prova em um determinado ponto, vou chamar esse ponto aqui de ponto 1, como eu havia feito. A energia potencial devido a todas essas cargas é a soma de uma a uma, gente. Então é essa a pegadinha de energia potencial elétrica para vários pontos. Ela sempre vai ter que ser feita. Então eu vou chamar aqui assim, ó, carga Q1, carga Q2, carga Q3, carga Q4. A energia potencial nesse ponto, onde eu vou colocar uma carguinha de prova, Qzinho, tem que ser feita a soma algébrica. E o que seria a soma algébrica, gente? Levar em consideração o sinal. Olha como eu vou fazer. A energia potencial dessa carguinha de acordo com essa daqui. Então ficamos que K, Q1 vezes a carguinha dividido pela distância. Essa é a energia potencial no ponto 1 devido a essa carga. Aqui também tem uma energia potencial nesse ponto devido a essa carga. Então vai somar tudo. K, Q2, Q dividido pela distância. Essa carga Q3 também gera uma energia potencial nesse ponto 1. Então tem que somar ela também. Mais K, Q3, Qzinho dividido pela distância. E essa última carga também gera uma energia potencial naquele ponto 1 devido à carga Q4.
Então ficamos com energia potencial K, Q4, porque Q4 também gera uma energia potencial. Essa é a forma, então, pessoal, de calcular energia potencial devido a várias cargas. Lembrando que aqui o conceito do sinal tem que ser levado em consideração. Gente, não pode módulo. Lembra que a gente só colocava módulo nas cargas em grandezas vetoriais, que era força elétrica e campo elétrico. O sinal lá em força elétrica e campo elétrico era só para dizer se o vetor era entrando ou saindo, lembra? Se era de atração ou de repulsão entre as cargas. Aqui o sinal tem que ser levado em consideração. Então, como eu coloquei aqui Q3 e Q4 negativo, então você tem que colocar o Q3 negativo, aqui ia ficar menos. Q4 negativo, aqui também ficaria menos. Essa é a ideia, então, de energia potencial, pessoal, devido a várias cargas. Tranquilinho? Gente, pouco cobrado isso aqui pela UEM. Já o EPG tem tara, viu? A UEL direto cobra isso aqui, energia potencial devido a várias cargas, beleza? Gente, como é uma aula piloto aqui, eu estou me concentrando no horário, tá? Para não fazer cagada. Vocês podem mandar, gente, as dúvidas pelo chat aí. Mesmo que eu não responda agora, vai ficar gravada essa aula, está sendo gravada, eu posso mandar depois no grupo, tá? Pega um print aí do que vocês mandaram como dúvida e eu vou dando a resposta para vocês aí, belezinha? Próximo conceito, então, pessoal, depois que nós sabemos de energia que está associada a cada ponto, a gente pode falar de potencial elétrico. E potencial elétrico é uma grandeza escalar, assim como era a energia potencial elétrica. Então vamos de novo fazer a carga geradora. Vou ter aqui, pessoal, uma carga geradora. Mas antes, vamos escrever, né? Potencial elétrico. E o potencial elétrico, pessoal, nada mais é do que a energia elétrica, energia potencial elétrica por unidade de carga. Então, eu vou ter uma carga geradora aqui, gente. Vou colocar essa carga geradora, o tal do Qzão, de novo. E nós sabemos que ao redor dessa carga elétrica tem o campo elétrico. São representadas, então, essa região ao redor da carga elétrica tem o vetor campo elétrico, que é pontos, né? Em cada região, em cada lugar ao redor dessa carga elétrica. Mas, e se eu for analisar um ponto em específico, gente? E esse ponto, de novo, vou chamar de ponto 1, tem uma energia ali, não tem? Não está separado a uma distância, gente? Então, este ponto 1, em relação a essa carga, tem uma energia. Porém, a energia sempre está associada a corpos. Então, teoricamente, eu tenho que colocar uma carguinha de prova ali, não é? Como assim associado entre corpos, Marcos? Lembra da fórmula, gente? Olha a fórmula aqui de energia potencial que eu acabei de passar. Era dado por K, Qzão, Qzinho dividido pela distância. Por isso que a gente fala que energia são entre corpos, ó. Em relação à carga geradora e uma carguinha de prova que eu tenho que colocar aqui. Então, colocaria a carguinha de prova, o Qzinho aqui. Potencial elétrico, gente, é uma grandeza que tem como finalidade saber a energia nesse ponto por unidade de carga. Potencial elétrico é a energia nesse ponto dividido pela quantidade de carga, pela unidade de carga elétrica aqui.
Olha como fica a fórmula de potencial, gente. O potencial, que é representado por uma letra V, é a energia potencial elétrica por unidade de carga. Energia potencial elétrica por unidade de carga. Espera aí. Energia potencial elétrica é dado por aquela expressão. Então, vou substituir aqui. Ficamos com K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância. Esta é a expressão de energia potencial elétrica. Tudo isso dividido pela carga de prova. Olha, pessoal, carga de prova, carga de prova. Potencial, então, não depende da carga de prova. Energia potencial depende da carga de prova que você coloca a uma certa distância. Já potencial elétrico é exclusivo gerado e definido a partir da carga geradora. Então, ó, cortei a carguinha de prova, tá vendo? Independente do valor da carga que eu coloco aqui, o potencial elétrico não depende dela. O potencial elétrico depende exclusivamente da carga geradora. Então, nós associamos uma grandeza escalar, potencial, a cada ponto, independente da carga que você coloque ali em cada ponto, gente, tá? Independente da carga que você coloca em cada ponto. Potencial é uma grandeza exclusivamente, então, pessoal, definida a partir da carga geradora. Só que essa carga geradora pode vir a ser positiva, mas também pode dar valores positivos ou negativos. E qual é a finalidade real dessa grandeza física? Se nós temos dois pontos, pessoal, a diferentes potenciais elétricos, para um corpo ir de um ponto a outro, mais uma vez, ele realiza trabalho. Começa a ter carga elétrica em movimento. E é aí que a gente entra em outro assunto da elétrica, a tal da eletrodinâmica. Até agora a gente só está estudando cargas elétricas estáticas, paradas, tá? Pode acontecer essa carga elétrica, fazer o que, gente? Ter movimentação. Aí a gente adentra em trabalho, beleza? Fechando esse primeiro conceito nosso do relembrando, gente, unidade de medida disso aqui. Ó, sabemos que energia é dado em Joule, carga elétrica é dado em Coulomb. Então é Joule dividido por Coulomb. Mas o sistema internacional chama esta razão, Joule por Coulomb, gente, de volts. Então o sistema internacional potencial elétrico é dado em volt, pessoal. Finalizando essa nossa primeira aula aqui, pessoal, relembrando rapidinho, nós vimos duas grandezas, então, que estão associadas a ponto ao redor das cargas geradoras. Pessoal que entrou agora, tá, gente? Relembrando rapidão. Nós temos duas grandezas físicas que estão associadas a pontos ao redor da carga geradora. Quais são essas duas grandezas? Energia, que está associado a cada ponto ao redor da carga geradora, e potencial elétrico. Potencial elétrico, devido a várias cargas geradoras, mesmo esquema de energia potencial elétrica. Então, imaginemos que nós temos várias cargas geradoras. Aqui um Q1, aqui um Q2, fazer positivo também, tá? Um Q2, só que lógico, dá uma distância diferente. Aqui um Q3, vou fazer negativo. O potencial elétrico, devido a essas três cargas, é uma soma algébrica. Então, eu vou falar aqui o potencial equivalente, tá, gente? Ou seja, dessas três cargas. É o potencial devido à carga 1, mais o potencial devido à carga 2, mais o potencial devido à carga 3, mais quantas cargas geradoras tiverem aqui. É uma grandeza escalar. Eu coloquei o Q3 negativo, então ele vai gerar um potencial elétrico negativo. Aqui não vai ser mais. Qual sinal vai ter? Menos. Belezinha? E, gente,
Fechamos essa primeira aula aqui no conceito de relembrando. Falta condutor eletrostático, tá? Então a próxima aula aqui a gente dá uma continuada. Eu vou terminar ela um pouquinho mais cedo, pessoal, para dar tempo de mandar o link para os outros alunos e vocês já se adequarem para as outras turmas, beleza? Já já estamos de volta. Saudade de vocês, viu, gente? Grande abraço. Daqui a pouco estamos aí.